Olá pessoal, sou o David Novaes, dando continuidade à nossa série de videoaulas Aprendendo para Gerar Renda. A receita de hoje é bolo de churros. Nós vamos estar com a Maroli Pereira, que é a professora de doces e sobremesas. Essa receita você encontra nesse curso, que é ministrado aqui no Restaurante Escola Praça Gourmet e também no Restaurante Escola Sabor do Saber. Vamos dar início à receita? Na receita de hoje, nós vamos estar utilizando meia xícara de margarina, 2 xícaras de farinha de trigo, 1,5 xícara de açúcar, 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de sopa de fermento. Lembrando que é muito importante sempre fazer o mise en place. Foi separado aqui todos os ingredientes. A Maroli está dando início aqui na receita. Primeiro de tudo, margarina, o açúcar e aí vamos também estar utilizando também os ovos também. Isso é feito para que fique um bolo mais macio, fique um bolo mais fofo, né? Então assim, todas as receitas de bolo que vocês forem fazer em casa, é sempre legal, principalmente esses bolos que a gente vai estar ensinando aqui hoje, na receita de hoje, é legal fazer esse processo. Bate margarina, açúcar e os ovos. Velocidade média, né, Maroli? Durante uns 3, 4 minutos. Então vai bater aqui na batedeira durante 4 a 5 minutos até ficar um creme bem fofo. Vai acrescentando a farinha de trigo, depois vai acrescentando o leite aos poucos. Por último, se acrescenta o fermento. Lembrando que quando acrescenta o fermento não pode bater muito. Esse é o ponto que você vai dar nesse creme, nessa mistura. É um creme fofo. Nesse processo aqui, ó, dá essa peneirada na farinha. Isso vai dar leveza no seu bolo, vai dar leveza na sua massa. Essa parte vai incorporando tanto a farinha de trigo quanto o leite. Vocês veem que a Maroli ela vai mexendo bem devagar, bem lentamente, para que esse bolo fique um bolo macio, fique um bolo bem fofo mesmo, para lembrar aquele bolo da vovó. Uma dica importante aqui também, pessoal. A Maroli ela misturou aqui, ó, um pouco da farinha de trigo, já colocou a canela já na farinha. E aí na hora que ela for peneirar aqui, já vai dar um cheiro, começar a dar um certo sabor nessa massa. Volta para a batedeira depois, Marô. Não, mexe manual. Essa parte vai mexer no manual. Então assim, ó, vai vendo que precisa mais de leite, vai incorporando o leite até chegar no ponto, até ficar uma parte bem legal de se fazer aqui. Vocês veem que, ó, esse é o ponto que vai chegar a massa. Quando chegar nesse ponto, aí é acrescentado o fermento. Lembrando, mais uma vez, que na hora que coloca-se o fermento, ó, olha a forma que a Marô mexe essa massa. Ela mexe com mais delicadeza, mais leveza, para que você não perca essa massa. O que é importante untar a forma. Antes de você colocar esse bolo nessa forma, essa forma, qual aro, Marô? 20. Aro 20. Dá para se fazer também com aquela forma com furo no meio, aquela forma que a gente utiliza para fazer pudim. Essa receita de hoje aqui, a Maroli ela vai rechear tanto no meio quanto em cima. Mas se você quiser fazer aquele bolo mais simples, mais seco, como é vendido em alguns lugares, também pode.
Feito isso, leve ao forno de 20 a 30 minutos, em forno pré-aquecido a 180 graus. Eu acho que é importante aqui frisar que o efeito, aquela primeira batida que foi da margarina com os ovos e o açúcar, vai dar uma leveza muito bacana nessa massa. Depois de 20 minutos de forno, o resultado do nosso bolo de churros vai ser esse daqui. A Marô vai tirar aqui, ó. Lembrando que foi usada aqui nessa receita uma forma com fundo falso. Ela facilita aqui o manuseio na hora de você tirar, poder cortar, fazer essa questão aqui do corte do bolo. A Marô ela vai dar um corte aqui ao meio no bolo. Essa parte do corte, pessoal, é uma parte muito pessoal. Tem alguns lugares que vai dar 2 cortes e aí vai se usar um pouco mais de recheio. Na receita aqui original da Maroli, ela corta ao meio, coloca recheio e aí depois vai finalizar em cima também. Essa parte, pessoal, não sei se vocês pegaram essa dica aqui da Marô, ó. Ela virou o bolo, ela colocou a parte de cima, ela colocou para baixo. Então assim, ó, colocou, vai rechear. Lembrando aqui que ela está utilizando uma manga de confeiteiro com bico 1M. E aí vai rechear. Essa parte do recheio, nós nem vamos falar a quantidade de recheio que vai estar utilizando, porque aí vai depender de você, vai depender da quantidade de recheio que você quer usar, se você quer acrescentar um pouco mais, se você quer fazer um bolo mais recheado. O ideal é assim, não colocar muito recheio, porque senão depois ele vaza, então acaba ficando um bolo um pouco feio. Outra dica aqui, pessoal, virou o bolo, ó. Isso facilita o quê? Na hora de você rechear, na hora de você decorar aqui o bolo, confeitar o bolo, ele vai estar na superfície aqui, ó, totalmente lisa, então fica mais fácil. Agora aqui nesse processo aqui, ela está aromatizando esse bolo. Como que é feito esse processo? Um pouco de açúcar, um pouco de canela, vai passar em todo o entorno do bolo. Lembrando que esse é um bolo de churros, então a característica é um pouco de açúcar, um pouco de canela, para dar aquele toque assim final, para você lembrar que você está comendo um bolo de churros. Outra parte, pessoal, acabei esquecendo de falar aqui com vocês. A Maroli ela já está fazendo aqui o bolo, ela já está montando esse bolo já na própria embalagem. Isso facilita bastante. Isso faz com que vocês não fiquem transportando o bolo de um lado para o outro. Nesse processo aqui, pessoal, a Maroli ela vai fazer as rosetas. Isso vai dar o quê? Vai dar uma cara muito mais bacana no seu bolo, vai dar um toque final. Mesmo que seja um bolo simples, que seja um bolo como está sendo vendido hoje, bolo da vovó, você pode dar o seu toque final. Você pode, como a Marô está fazendo aqui, fazendo as rosetas, fazendo os pitangas, para poder ficar uma decoração bem bacana. Essa parte que a Maroli está fazendo aqui é uma parte de acabamento. É uma parte que fica bem bacana, porque você dá um toque final, você deixa seu bolo, você demonstra que tem recheio, não só em cima, tem recheio também no meio. Poderia ser feito esse bolo só com recheio em cima? Poderia, mas essa forma que ela fez aqui é uma forma que eu garanto para vocês que vai vender mais. Seu cliente vai lembrar de você na hora de pedir um bolo de churros. Ele vai lembrar desse bolo de churros que você vai começar a vender. Essa parte, pessoal, foi acrescentado um pouco de canela em pó, para dar um pouco de sabor, para dar finalizar bem legal aí, para dar um gosto todo especial na hora do bolo aqui. A característica final sempre vai ser você que vai colocar no seu bolo. Nesse bolo aqui a Maroli ela está colocando 2 canelas em pau,
para dar um toque final, ficar bem bacana. Isso aqui dá um efeito visual na hora de você divulgar, na hora de você postar, na hora de você colocar na vitrine, na hora de você enviar para os seus contatos. Chama muita atenção. Esse é o resultado final do nosso bolo de churros. Dá para se vender em média, tá, pessoal? É um pouco complicado falar de preço porque depende muito do lugar que você vai vender, depende da região, depende do produto que você vai utilizar. Mas em média, de 15 a 25 reais. Hoje, pessoal, nós estamos utilizando aqui, ó, como a Maroli já fez aqui, ó, direto na embalagem. Isso facilita o nosso trabalho. Então, aqui a gente ela já vai. Ó, olha como fica fácil para poder transportar, para poder embalar. É muito interessante todos os bolos que vocês fizerem. Se você puder fazer a etiqueta já com seu nome, já imprimindo a sua marca, com seu número de WhatsApp, Instagram, é legal. Não dá para fazer ainda, tá iniciando agora as vendas. Essas etiquetas aqui a gente encontra em casas de embalagem, super barata. Então assim, é importante colocar. Então aqui, ó, bolo de churros, a validade desse bolo 5 dias sem recheio, com recheio, que aqui no caso foi o doce de leite, 3 dias. Então, para dar aqui, ó, toque final, para a gente poder mandar esse bolo para venda. E aí, sempre aqui, ó, existem algumas etiquetas que já vem também escrito produto artesanal, e aí fica ao critério de vocês. Importante utilizar a máscara todo o processo de fabricação, principalmente quando você for entregar o seu bolo, mais necessário ainda.